Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. São 7h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Alguém na casa vindo pela primeira vez? Ótimo. Bom, lembrando a todos, por gentileza, que verifiquem se os celulares estão desligados ou no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. Tá bom? Hoje teremos nosso amigo Walter Pina, que falará sobre Dr. Miguel Couto, Vida e Obra, que é um dos patronos da casa, né? Junto com Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. É o item 152, Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, depois desse preparo, vamos manter os nossos pensamentos elevados, vibrando positivamente, e agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade, por mais um dia de estarmos aqui reunidos, nesse ambiente, nesse salão, sendo beneficiados por essas energias, por essas influências positivas, e que possamos absorver o máximo quando estamos sendo tratados, absorver o máximo essas palavras que serão faladas, colocadas para todos nós, que a espiritualidade possa também intuir, amparar o Walter, que preparou isso tudo para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tá assim, cara? É que eu tenho que colocar aqui, ó. Peraí. Bem. Alô. Boa noite.
Obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa casa. Nesse dia, para mim, é muito especial. Falar sobre o Dr. Miguel Couto, para mim, é maravilhoso. Miguel Couto. O telefone está desligado aqui, ó. Tem o microfone. Dr. Miguel Couto é um nosso companheiro, grande companheiro, Dr. Bezerra, né? Mancheiro, Barçanufo, na nossa casa. Eu, principalmente, agradeço muito ao Dr. Miguel Couto por tudo que ele tem feito por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por vocês, né? E hoje aqui a gente vai ver essa história maravilhosa do Dr. Miguel Couto. Eu fui procurar saber, não tem livro, não tem muitas informações, mergulhei na internet para procurar o que tinha, uma coisa ali, uma coisa aqui. A gente teve que juntar as peças como se fosse um grande quebra-cabeça. E nessa pesquisa eu descobri num sebo um livro do Dr. Miguel Couto, de 1943, de um grande amigo dele que era o Pedro Bloch. O Pedro Bloch, da família Bloch, né? Ele era escritor, tem muitos livros, grande era o Couto, é um amigo do Dr. Miguel Couto, né? E ele escreveu em 1943, isso aqui é um livro que assim eu fui procurar e tinha um leiloeiro querendo R$3.500, coisa assim, mas eu encontrei num sebo, né? Encontrei esse livro aqui, é muito raro. E eu agradeço. E outro livro que eu também, depois de muita pesquisa, dá para a gente ver que ele é bem velhinho, né? Está todo cheio de fitas aqui, coisa e tal, para conservar, aquele cheirinho de velho, né? Que é do Moacir Navarro Miguel Couto Vivo. Os dois eram médicos, né? Um conviveu com o Dr. Miguel Couto, que é o Pedro Bloch, da família Bloch, e o Moacir Navarro, ele, diante da figura tão grande que foi o Dr. Miguel Couto para a medicina brasileira, para a política, para a Academia Brasileira de Letras, eu fui procurar, comecei a me deslumbrar. Dr. Miguel Couto na Academia Brasileira de Letras, a gente não ouve falar isso em lugar nenhum. Dr. Miguel Couto, presidente da Academia de Medicina, né? A gente ouve falar do Hospital Miguel Couto, né? Todo mundo conhece o Hospital Miguel Couto médico. Mas quem foi o Dr. Miguel Couto? O que é para nós brasileiros o Dr. Miguel Couto? Um grande brasileiro, meus irmãos. Um grande médico, pesquisador, que a gente aqui não conhece muito. Ele é conhecido lá fora. Na França, na Itália, nos Estados Unidos, conhecem ele. A gente conhece pouco. E ele fez muita coisa, como eu vou tentar passar para vocês, né, o que eu pesquisei, não é uma palestra, é uma pesquisa, tá? Do que eu descobri sobre ele. E a gente aqui estava conversando com os nossos diretores, eu estou preparando um livro sobre o Dr. Miguel Couto, um dos mentores da nossa casa. E ele vai ficar pronto aí ano que vem ainda, que muita coisa é para ser elaborada, né? Tá bom? Eu peço ao Dr. Miguel Couto que ele me perdoe. Vou tentar ser fidedigno o máximo sobre a vida dele. E se for alguma coisa que não estiver de acordo com ele, né, eu procurei ser o mais verdadeiro possível do que eu procurei nas fontes, do que eu me orientei para ser feito, tá? Então, o Dr. Miguel Couto, a primeira coisa que me deixou deslumbrado, aí, o que sabemos do Dr. Miguel Couto? Vocês conhecem a história do Dr. Miguel Couto? Alguém que conhece? Legal a história dele? É um mentor da nossa casa. A gente conhece do Dr. Bezerra de Menezes, conhece do Barçanufo, da irmã Sheila, mas do Dr. Miguel Couto a gente conhece pouco. E me animou, se fale sobre o Dr. Miguel Couto. Me animou, né? Conversei com os meus amigos aqui, eu vou preparar um livro do Dr. Miguel Couto para a nossa casa, né? Não é da nossa casa, mas para no entorno da nossa casa, né? Está sendo elaborado. Então, a gente conhece o Dr. Miguel Couto aqui, da nossa casa, né? E, meus amigos,
A gente tem o doutor Bezerra de Menezes, deu o doutor Miguel Couto aqui com a gente, e a gente de vez em quando escutá-los falar conosco. A irmã Sheila é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Eles estão aqui perto da gente, é para a gente se sentir assim muito bem com isso, né? Então, a gente conhece o Dr. Miguel Couto, então aqui do Hospital Miguel Couto, né, que em 2026 vai fazer 90 anos, tá? Eu vou ser especialista em cirurgias gerais, politraumatizados. Quando ele foi inaugurado, para a gente ter uma ideia, as pessoas que caíam dos bondes puxados a cavalos, né, na época, eram levados para o hospital para serem tratados lá. Era a referência no Brasil e muitas vezes para o mundo de politraumatizados, tá? Depois veio os bondes elétricos, né, os trens, e essas vítimas eram levadas para aí, que era o hospital especializado, tá? Então vai fazer 90 anos, dia 25/10 de 1936 foi a inauguração. Então, aqui está o Hospital Miguel Couto, que a gente conhece lá no Leblon, né? A gente conhece o Dr. Miguel Couto, que está presente em nome de praças, em CIEPs, em escolas, em cursos, clínicas, em bairros, né? Rua Miguel Couto. Nós vamos ver como surgiu a Rua Miguel Couto, que não era o nome, né? Estátuas, praças homenageando o Dr. Miguel Couto. Monumentos, não? Aí, por exemplo, aqui tem uma clínica, Família Miguel Couto, um dos exemplos, tá? E aqui na nossa casa a gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes é o patrono, ele é como se fosse assim, de hierarquia maior, né? E trabalho junto com ele, o nosso Miguel Couto, que está mais à frente, né? A irmã Sheila, o Euripides Barçanufo, e outros irmãos nossos aí do plano espiritual que trabalham junto conosco, todos ligados à falange de Maria, porque o Dr. Bezerra está ligado à falange de Maria, né? Então está todo mundo ligado à falange de Maria. Aí sua vida como homem aqui na Terra. Ele nasceu em 1º de maio de 1865. Aí olha o dia que ele nasceu. Ele foi um grande trabalhador. Nasceu justamente dia 1º de maio, né? Aí me impressionou quando eu fui pesquisar, ver se ele nasceu na Prainha. Aí eu, caramba! Aí o que eu pensei? Prainha, né? Aí, doutor Miguel Couto está tão pertinho da gente, na Prainha, porque lá tinha vilas, né, muito pobres. Ali onde a gente vê que hoje tem lá um acesso, um parque, né? Ali tem, mas não é essa Prainha, não. Primeiramente eu fiquei assim deslumbrado, achando que era aqui, mas não é. Prainha era um bairro que não existe mais, é um localzinho no bairro da Saúde, próximo lá do Morro da Conceição. O Morro da Conceição existe, né? No centro do Rio de Janeiro. Na época que o Rio de Janeiro era a capital federal, então todo o centro do Brasil era aqui, todo o centro nervoso, né, administrativo, de tudo era aqui no Rio de Janeiro. E o bairro da Prainha desapareceu para surgir o Porto do Rio de Janeiro. Então ali era uma praia onde as pessoas nobres, não existia aterro do Flamengo, não existia nada disso. As pessoas nobres iam para ali, para a Prainha, onde é o Porto do Rio de Janeiro hoje, né? Então esse é o bairro da Prainha e o bairro, o local Prainha e o bairro da Saúde, né? Lá no centro do Rio de Janeiro. Esse Miguel Couto, pequeno Miguel Couto, nome Miguel de Oliveira Couto Soares, ele foi o 5º filho do casal Francisco de Oliveira Couto e Maria Rosa do Espírito Santo. Ele foi o 5º, foi o último. Eles moravam na Prainha, no pequeno e singelo Sobradinho, com muitas dificuldades, necessitando a mãe trabalhar desde cedo para manter a família, pois o pai morreu logo cedo, quando Miguel Couto estava com 5 anos, seu pai Francisco desencarnou, né? E nesta época, por Niterói ter um campo melhor de trabalho para a mãe dele lavava roupa, né, para sustentar os filhos, 5, e costurava.
Ela era uma grande costureira, muito procurada, mas lá em Niterói ela conseguiu um local melhor, onde ela tinha mais trabalho. Ela trabalhava lavando roupa, costurando para o Exército Brasileiro, para a Marinha, né? E outras pessoas. Ela sustentou os 5 filhos. Nós vamos ver essa grande mulher que foi a Dona Maria Rosa, né? Então, a família Couto vivia em extrema pobreza e já ali o menino Miguel passou a sentir os horrores da pobreza extrema, aprendendo a conviver com ela, com tudo e com todos ao seu redor. Nós vamos ver que essa infância do Dr. Miguel foi muito importante para ele conviver com todo mundo, conviver com tudo, com todos. Ele conseguiu conviver, as colocações dos amigos dele que conviveu com ele, que ele foi uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, ela convivia com todo mundo, o mais ilustre que ele tinha acesso ao Getúlio Vargas, para a gente ter ideia, ele tinha acesso a pessoas mais ilustres que existiam, até as mais humildes do Morro da Conceição, onde ele morou, né? E a história dele é muito coincidente com o Dr. Bezerra. Ninguém chamou ele do médico dos pobres, mas ele foi um verdadeiro médico dos pobres também. A gente vai ver a história dele. Então, a mãe chegou a uma determinada época que a mãe do Miguel Couto, ela ficou muito doente. E veio um médico, apelaram para o médico foi, aí o Miguelzinho, ele começou a prestar muita atenção, sabe? O médico pegava um negócio assim para escutar, aí dava uns toquinhos ali, toquinho aqui, coisa e tal, ele com o olho ali arregalado, olhando tudo, aí ele chegou à conclusão, eu quero ser igual a ele, eu quero ser médico, eu quero fazer o que ele faz. Aí sabe o que ele fazia? Apareceu um gatinho doente, ele pegava o gatinho, cuidava do gatinho, dava uns remedinhos, aí imaginava, se o doutor, o médico, né, faria para o gatinho, a perna estava quebradinha, ele ia lá engessar, gatinho, cachorrinho, essas coisas assim do bairro, dos animais, né? Mas vamos começando a evoluir. A luta da mãe dele, né, para poder alimentar os 5 filhos era muito grande, mas a mãe dele pensava assim, ó, eu vou dar estudo para todos os meus filhos. Vou me sacrificar, o que eu precisar fazer, mas eles vão ser alguém um dia, né? Não vão viver nessa pobreza que eu vivo. E ela trabalhou muito, gente, trabalhou muito. O doutor Miguel, a gente vai ver depois, quando ele foi um homem muito poderoso, um homem muito conhecido, até de certa posse, né? E ele cuidou da mãe dele até os últimos instantes da mãe dele, muito agradecido pelo que a mãe dele fez por ele e pelos seus irmãos. Aí Miguel Couto, com 15 anos, olha só, esses grandes espíritos missionários, né, gente? Com 15 anos, 1880, ele entrou na coisa mais difícil que existia na época. A Faculdade de Medicina da Academia Imperial de Medicina, Dom Pedro II, tá? Ele estudou muito para conseguir chegar lá. E isso foi um grande orgulho para ele, de ter conquistado isso, né? Por mérito, pelos estudos, ele estudava muito, a mãe dele incentivava muito ele a estudar, né? Aí aqui está a imagem, né? Da Faculdade de Medicina, da Academia Imperial de Medicina. Né? Aí a fala do Dr. Miguel Couto, por aquela conquista, né? Quando ele entrou pela primeira vez na academia. Ele que sonhou, olhando o médico que tratava da mãe dele, tratava ali da comunidade, ele sonhou aquilo aí de um dia ele conquistar, chegar ali também, né? Aí ele diz assim, ó, não sei se foi o dia mais cheio de minha vida, aquele que eu penetrei pela primeira vez. Aquele passo exprimia para mim, nas minhas condições, uma série de utopias reduzida à realidade de uma África calcada pela minha lança. Olha só o termo que ele usa. Ele era um grande escritor, né? Também foi um grande escritor. Ele está falando da dificuldade dele, a minha África,
a minha pobreza, a minha miséria de ter chegado ali, né? Ele mesmo se deslumbrava de como conseguira chegar até ali diante de sua vida pobre, num lugar em que a maioria tinha suportes financeiros para poder chegar até ali. Quem conseguia essas faculdades, né? Não é muita coisa diferente uns tempos atrás, né? Aquelas pessoas tinham condições financeiras. A pessoa pobre e miserável dificilmente conseguia chegar ali, né? Uma vez dentro, não sei dizer como descrever em linguagem a fascinação e deslumbramento que me causaram os seus maiores mestres. Era o fascínio do menino da prainha começando a se tornar realidade. Então, aí ele tinha um irmão dele, tinha uma farmácia lá em Niterói. Ele começou, né? Ele trabalhava na farmácia do irmão dele em Niterói. E lá ele atravessava, né, para manter os gastos da faculdade, ele atravessava ida e volta a Baía de Guanabara nas marcas a vapor, né, Niterói, Rio e Rio, Niterói, onde no percurso tinha tempo para estudar. Trabalhava muito na farmácia, o tempo que ele tinha no percurso da barra. A vapor demorava, né, igual hoje que é muito mais rápido, né. A faculdade de medicina se localizava naquela época num velho casarão da antiga praia de Santa Luzia. Essa praia de Santa Luzia era lá para o lado do Flamengo, depois teve o aterro do Flamengo, ela sumiu. Tá? Ao lado de Santa Casa de Misericórdia, no centro do Rio. É lá para o lado lá na frente, né? Antes do Catete, por ali. Pelo caminho entre a Praça 15 das Barcas e a faculdade, por muitas vezes recolhia os adoentados, acho que aqui parou. Recolhia. Parou. Alô? Deixa eu ver. Empreste o teu. Alô? Alô? Peraí. Aqui também. Calma aí, calma. Tem que ligar. Aqui. Hã? Tem que ligar. Ué? Então, ele recolhia os adoentados, levando-os para serem atendidos na Santa Casa de Misericórdia. Durante o caminho, imagina só, ele já tinha um missionário, né, meu irmão? Ele já sabia o sofrimento das pessoas miseráveis, porque ele conviveu com aquela miséria. E aí ele, durante o caminho, ele via as pessoas ali adoentadas, coisas e tal, ele como tinha acesso, porque ele já estava estudando, né, com medicina, ele pegava aquelas pessoas e levavam para dentro. Se a pessoa fosse sozinha, talvez não ia ser nem atendida. Mas ele levava para serem socorridas. Aquilo ele já começou a chamar a atenção dos amigos dele, né? Porque ele era muito misericordioso. Então, as pessoas começaram, como é que o doutor Miguel Couto é bondoso, né? Caridoso. Aquilo ali começou a chamar a atenção das pessoas, né? Já ali sendo admirado por todos, por sua bondade e caridade, né? Então está aqui a Santa Casa da Misericórdia, que existe até hoje. Era um local assim, não existia tantos hospitais, nem o Hospital Miguel Couto existia. Era a Santa Casa de Misericórdia, onde as pessoas eram levadas, né? É o que tinha na época. Estão falando da época ainda de Dom Pedro, aquelas coisas aí, né? Formou-se com 20 anos em 1865, depois de muita luta. Não eram mais os gatinhos de rua, de sua rua, nem experiências laboratoriais, nem cadáveres que passariam em suas mãos, mas seres humanos, doentes de toda espécie, necessitando de diagnóstico para o exame e o tratamento correto. Ele começou na botica do irmão dele, lá em Niterói, né? Mas não deu muito certo. Ele tentou o interior de São Paulo, ele foi para Jaú. Disseram que lá em Jaú estava começando, era uma cidade que estava prosperando, e a medicina estava muita gente indo para lá, mas ele também lá não se adaptou. E ele resolveu voltar para a prainha. A missão da pessoa, quando tem que ser ali, vai ser, né? Ele precisou voltar para a prainha. Ele voltou para a prainha e abriu uma pequena clínica no bairro da Saúde, prainha, aos pés do Morro da Conceição, né? E ele começou a tratar os seus primeiros pacientes, eram pessoas dos locais, pessoas pobres, necessitadas, desceu o Morro da Conceição, sabiam que ele atendia as pessoas ali, e começou a tratar daquelas pessoas, e os seus diagnósticos nasciam precisos, né? Ele sabia com precisão o que acontecia, missionário, né, gente? O remédio
para ser dado, né? Ali naquele ambiente simples e humilde, passou a atender inicialmente os pobres do local. Mas logo, devido aos seus diagnósticos e medicamentos corretos, a fama se espalhou, chegando a outras pessoas com maior poder aquisitivo que o procuravam na ânsia de se curarem. Pessoal, tem um doutor Miguel Couto ali, ele está fazendo milagres, né? Na medicina. Isso foi se espalhando. Aí chegou as pessoas ali, né? Melhor localizadas, pessoas com mais condições, que iam procurá-lo, mesmo sendo ali naquela clínicazinha, iam procurá-lo, porque sabia que ele ajudou e resolvia muitos casos de muitas doenças de várias pessoas. Entretanto, aquilo nunca o envaneceu. Ele era muito procurado, começou a ser muito procurado, né? Muito parecido com o Dr. Bezerra, né? E ele ordenava ao seu enfermeiro Carlos que jamais deixasse de atender qualquer paciente, mesmo que não tinha dinheiro para pagar a consulta ou para comprar o remédio. Alguma coisa parecida com o Dr. Bezerra? E afirmava: são todos meus amigos, Carlos, são todos meus amigos. Os pobres e aqueles outros, todos são meus amigos, todos precisando de ajuda. E eu vou ajudar no que eu puder fazer para trazer a cura e a saúde para eles, né? Eu fazia do seu bolso uma fonte eterna que sempre tinha dinheiro para doar a quem precisasse. Alguma coisa parecida com o Dr. Bezerra? Olha só, gente, vamos juntando aí os pedacinhos, né? Algumas observações sobre o Dr. Miguel Couto, feitas por amigos de profissão, amigos deles, né? Que está descrito aqui, não era só um, eram vários comentários que as pessoas faziam que foram sendo registrados, né? Eles comentavam assim, ó: Dr. Miguel Couto sai de casa para atender os doentes do bairro. Dr. Miguel Couto sobe e desce morros que o deixam sem fôlego. Alguma coisa parecida com o Dr. Bezerra? Vai recomeçar diariamente uma luta árdua, difícil. Nós vamos ver aqui um personagem que o Pedro Bloch destacou, que era o Venceslau. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Venceslau morava no Morro da Conceição, além de outros pacientes, né? Ele nunca descansava. Fosse o horário que fosse, como médico, igual o Dr. Bezerra fazia, alguém precisasse, ele ia lá. Ele subiu o morro. Ele ia lá e atender a pessoa, fosse rica, fosse pobre, fosse quem fosse. Ele ia na direção da pessoa, a pessoa não podia se locomover, não podia. Era ele indo de encontro ao necessitado, né? E aquilo era visto pelas pessoas. Dr. Miguel não sabe parar enquanto uma apenas de seus pacientes esteja em aflição. Do seu movimento depende muitas vidas, vidas que confiam nele. Dr. Miguel é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Comentário de quem o olha e observa, né? O exemplo que é a melhor palavra que a gente pode colocar para alguém é o exemplo do que ele faz, né? O Venceslau. Venceslau é o seguinte: Venceslau, o Pedro Bloch descreve muito legal, vou falar com as minhas palavras, né? Ele era uma pessoa assim que fazia biscates. Ele vivia de biscate, ele não era um trabalhador fixo. Ele tinha uma esposa e um filho que morava no Morro da Conceição. Muito miserável, era um barraquinho que ele morava. E ele sabia que por mais que ele trabalhasse, ele não conseguia levar para a família o necessário. Era uma pessoa muito pobre, não tinha muito conhecimento, né? Então, muitas vezes, quando a mulher, principalmente a mulher que tinha uma doença séria,
E ele via a mulher em estado muito ruim, doença muito ruim. Ele ia lá para o consultório do doutor Miguel, lá na prainha. Ele ficava lá sentadinho, esperando o doutor Miguel Couto sair, que ele não tinha coragem de entrar dentro do consultório, que as roupas, assim ele pensava. A roupa dele não era legal, ele vivia muito, né? E aí ele esperava o doutor Miguel Couto. O doutor Miguel Couto saía, no horário já avançado da noite, cansado. Aí encontrava a mãe Serral. Doutor Miguel, o senhor é minha salvação, minha esposa está à beira da morte. O senhor poderia me ajudar? Não tem dinheiro, não tem nada para lhe dar. Vamos lá, Venceslau. Eu já conhecia o Venceslau. Vamos lá, Venceslau. E às vezes Venceslau estava num estado de embriaguez. Doutor Miguel Couto sabia. Mas jamais doutor Miguel Couto rejeitou a Venceslau onde ele estivesse. Onde estivesse, mais na frente, nós vamos ver que ele foi muito conhecido. Então, ele, onde ele estivesse, ele jamais ia fugir de Venceslau. Pô, esse cara está me incomodando. Não. Ele, oi, Venceslau, ia ali de encontro. As pessoas que estão ali, elas estão ali, vão entender. Eu vou atender o Venceslau. E ele ia subir o morro várias vezes, né? Chegava lá, diagnosticava, até que chegou uma vez que ele virou assim, esse caso não tem mais jeito. Ela vai desencarnar. Né? E aí, passou algum tempo, ele fez tudo, remédio, medicamento, sempre tinha um dinheirinho para o Venceslau. Venceslau mentia, às vezes, sabe aquela pessoa que é viciada, né? Às vezes o Venceslau mentia, falava, doutor, eu estou precisando de dinheiro para comprar medicamento, mas na verdade ele estava agoniado, ele estava querendo fugir desse mundo, ele estava querendo se isolar da miséria que ele vivia. E o doutor Miguel Couto sabia disso. Aí dava, vai, compra um remédio para sua esposa. Né? E o Venceslau às vezes usava, falava que era a doença da esposa e não era usada. E o doutor Miguel Couto tinha muita complacência com ele, né? Muita misericórdia. Aí às vezes o Venceslau falava assim, doutor Miguel Couto, essa vida não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito. Aí ele virava para o Venceslau assim, a vida às vezes é muito difícil, Venceslau, mas calma, tudo passa. Alguém já falou isso? Já escutaram isso alguém falar? Tudo passa. Não é o nosso Chico, né? Calma, Venceslau, tudo vai passar, tudo passa, Venceslau. E ele acariciava o Venceslau, né? E o Venceslau tinha uma confiança imensa nele. Depois lá na frente nós vamos ver como o Venceslau tinha um amor muito grande pelo Dr. Miguel Couto. A vida como médico pesquisador e clínico. Tá? Alô, falhou de novo. A vida como médico pesquisador e clínico. Em paralelo à sua vida como médico clínico, Dr. Miguel Couto trabalhou no Hospital São Sebastião. Lembra do Hospital São Sebastião? O Hospital São Sebastião é assim, prioridade em doenças raras, né? Em pesquisar doenças raras. Até quando nós tivemos a Covid aí, o Hospital São Sebastião foi um dos hospitais pesquisadores, junto com o Oswaldo Cruz, né? Que para a vacina, ou implantar a vacina aqui para a gente, né? Onde ajudou muito na pesquisa sobre a febre amarela. A febre amarela, na época, era o terror, né? Matou muita gente naquela época, né? Que infestava o Rio de Janeiro naquela época. Então, a vacina que depois surgiu para a febre amarela, um dos grandes pesquisadores foi o Dr. Miguel Couto. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Ele, junto com Oswaldo Cruz e outros, né, foram os que juntaram seus conhecimentos para um dia poder implantar a vacina, que não foi feita aqui. Existiu a vacina, foi criada a vacina aqui. Mas igual o Santos Dumont, né, que descobriu a aviação, os americanos correram atrás e patentearam a vacina da febre amarela. Mas a pesquisa original foi aqui, a conclusão do que era necessário para fazer a vacina foi feita aqui no Brasil, né? E pouca gente sabe também. Trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, onde ele levava os doentes. Agora eu posso trabalhar na Santa Casa como médico.
E agora eu vou poder ajudar aqueles que eu levava, vou ajudar diretamente. Então ele trabalhou na Santa Casa de Misericórdia. Em 1891, ele inicia como professor universitário. Então ele já tinha uma bagagem muito grande, um reconhecimento muito grande. Eu aqui estou falando muito pouco, né? Vou abordar isso com muito mais detalhes nesse livro, mas aqui eu estou falando pouco, eu estou acelerando por causa do tempo, né? Mas ele já era muito conhecido, não só aqui no Brasil como lá fora, pelas pesquisas, por tudo que ele fez. Muita coisa que ele pesquisou foi reconhecido lá fora e aqui no Brasil depois, né? Como professor universitário na Faculdade de Medicina, naquela mesma que ele começou, sendo rapidamente respeitado por todos, né? Em 1914, ele se torna presidente da Academia Nacional de Medicina. Vocês já imaginaram isso? Presidente da Academia Nacional de Medicina, era o cargo maior que existia na medicina na época. Ele foi presidente, gente. Presidente da Academia Nacional de Medicina. Reconhecido, eleito, não foi assim, alguém chegou, ele vai ser o presidente. Não, era eleição, por mérito. E ele conquistou isso, né? Em 1914. Sua passagem na Academia Nacional de Medicina foi revolucionária, renovadora. Ele renovou o estudo aqui no Brasil da medicina. Ele renovou muito o conceito de estudo, que era baseado em teoria, e ele levou para a prática. Mais a prática do que a teoria. A teoria é necessária, mas a prática é mais. Então ele mudou o conceito da medicina, né? Alinhando a ciência com a medicina experimental, introduzindo novos conceitos e aprimorando o aspecto antigo da observação. Ele foi tão importante para a medicina brasileira que podemos dividir em 2 ciclos. Olha só como a medicina brasileira, os médicos brasileiros conceituam, né? Antes do Miguel Couto e depois de Miguel Couto, para a gente ter a noção da importância do Dr. Miguel Couto, né, na nossa medicina, né? Em paralelo a tudo isso, para dar emprego a muitas pessoas miseráveis no local, foi industriário, alguma coisa parecida com o Dr. Bezerra, industriário do ramo salineiro. Sabe por quê? Ele tinha uma casinha lá, que levava os filhos, né? Às vezes lá em Cabo Frio. Ele começou a observar que tinha muitas pessoas miseráveis que não tinham estudo, não tinham onde estudar, não tinha escola. Aí ele criou uma empresa salineira, aquelas que a gente vê lá em Cabo Frio, que hoje não deve ser da família, deve ser de outras, mas ali ele criou uma indústria salineira para empregar aquelas pessoas, para dar estudo para aquelas pessoas e para seus filhos, não serem analfabetos e ignorantes. E ele criou essa indústria lá, e seu filho, depois não ouvir, prosseguiu também, tá? Eu não sei se essa que a gente vê lá em Cabo Frio hoje ainda é da família, eu não sei dizer, acredito que não. Abrindo escolas por lá para os operários e seus filhos, né? Dr. Miguel Couto foi um defensor intransigente da melhoria da saúde e educação do povo brasileiro. Nós vamos ver a importância. Olha o que ele conquistou. Ele conquistou uma grande coisa que não existia. Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Ele, através dele, com o ligado, né, lá com os governantes da época, ele foi conquistando isso, porque a educação, igual o Barçanufo disse, educação é prioritário para o povo. O povo sem educação não é um povo, né? Olha as palavras dele que depois deve estar por aqui, né? A academia não desdenha o estudo do homem doente, como indivíduo, e da sua doença como natureza para lhe discutir o remédio e a cura. Mas, como ser academia, tem um dever maior de encarar como fator social pela sua saúde, seu vigor e sua cultura. O homem doente precisa ser tratado, mas é melhor o homem não estar doente, né? Por ter as
as necessidades do atendimento quanto à saúde, quanto ao vigor, a sua fortaleza e a sua cultura. As palavras do Dr. Miguel, não? Só um problema nacional: a educação do povo. Olha lá naquela época, hein? A decadência da raça não se há de fazer na nossa terra. E o remédio soberano é a cultura, a saúde, dando-lhe a força e a beleza, a cultura, dando-lhe a ambição e a vontade, né? E a bondade. Isso aí nós vamos encontrar com o doutor, né? Nosso Barçanufo, também falando sobre isso. O doutor Barçanufo, lá, né, na terra dele, lá em Minas, a prioridade dele era a educação e a saúde. Por isso que ele cuidava da saúde e da educação. O doutor Bezerra de Menezes, saúde e educação. É o que eles estão tentando trazer para a gente, né? Implantar aqui no nosso planeta, no nosso mundo, aqui no nosso Brasil, a educação e a saúde. Que a gente hoje está bem precária ainda, né? Tem bastante coisa, mas está muito precária ainda. O homem é o primeiro patrimônio de uma nação, isto é, a sua capacidade de trabalhar e a sua cultura, a capacidade de trabalhar bem, onde constituiu os primeiros cuidados dos governos, robustez e forças ao lado de inteligência e educação. É o que os nossos amigos espirituais falam para a gente, dos novos tempos, das novas vidas que vem tentando implantar há muito tempo, né? Barçanufo tentou, conseguiu, mas precisa mais, né? Estão vindo outros por aí. O doutor Miguel Couto já vinha com essa missão, né? O doutor Bezerra. Robustez e força ao lado de inteligência e educação, preparando o homem para a vida e para a vida da pátria, né? Ele foi um grande brasileiro também. Aí ele entra para a Academia Brasileira de Letras. Aí o que se fala dele, né? Já eram muitas ocupações do Dr. Miguel, e mais uma lhe chegou, quando em 1916 tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. Vocês sabiam disso? Dr. Miguel Couto na Academia Brasileira de Letras? Tornou-se membro da Academia Brasileira, eleito por unanimidade de votos para ocupar a cadeira de número 40. Por isso aquilo ali, ó, tá vendo? Ele usa aquela beca que a gente tem ali, que a gente não sabe direito o que é da Academia Brasileira de Letras. Aquela foto que eu botei no início, né? Ele tinha a roupa dele de médico, mas era ali, ó, Academia Brasileira de Letras, que tinha pertencido a Afonso Arinos, né? Afonso Arinos, grande escritor, sendo empossado em 1919. Né? Aí o que se fala da parte literária? Ele não era um escritor de romance, poesia, suspense, drama, mas os seus livros eram ricos nesses itens, deixando nos leitores fascínios de tudo que isso possui, envolvendo a todos na literatura de quem nunca quer que termine. Quem começava a ler os livros dele tinha ânsia de ir, não conseguia parar de ler, de tão emocionante, de tão cativante que era o que ele escrevia, né? Empolgante em todos os capítulos, além da clareza, simplicidade e objetividade. O Dr. Miguel Couto, né, como ele se apresenta para a gente, simplicidade e objetividade. Alguns de seus livros: Lições de Clínica Médica, Nações que Surgem, Nações que Emergem, A Medicina e a Cultura. Isso aqui, tudo ele tratando sobre a saúde e a educação. Cativante, muito cativante. Os amigos deles colocam, era fascinante os livros dele. Eu não sei se esses livros existem em sebo, não sei, né? Mas são livros maravilhosos. Ele era poliglota, adorando as leituras inglesas, alemãs, francesas, italianas e castelhanas, como era profundo conhecedor da língua portuguesa, por isso entrar na Academia Brasileira de Letras. Adorava também a leitura dos clássicos gregos e os latinos. O homem falava um monte de língua, né? Olha só. A gente vai ver
Allan Kardec, né? Ele era poliglota, muitas literaturas. Esses grandes missionários trazem uma bagagem imensa, né? Foram várias homenagens feitas e títulos otorgados ao nosso querido amigo no Brasil, como em várias partes do mundo. Em reconhecimento ao grande mestre da ciência médica, lá fora reconhece muito o Dr. Miguel Couto. Muito! Aqui no Brasil a medicina diz antes do Dr. Miguel Couto, depois do Dr. Miguel Couto. Lá fora tem muitas homenagens a ele foi muito homenageado na época e até hoje o é. No qual contribui muito, né? Institutos europeus, americanos, todos muitos registraram em fazer homenagem a ele. Mesmo diante de tantas atividades, ele continuava em suas atividades sem parar, efetivando o que pensaram desde a juventude. Nunca abandonou o povo da prainha. Ele estava sempre lá na sua clínica. Doutor Bezerra era isso, era aquilo, era militar, não sei o que lá, mas ele tinha lá o consultório dele para atender os pobres. O doutor Miguel Couto é a mesma coisa. Olha só, gente, Academia Brasileira de Letras, presente da Academia de Medicina, era isso, era aquilo, não sei o que lá. E ele tinha um tempo para ir lá na prainha atender os pobres. Ele arrumava sempre um tempo, né? Ele continuava em suas atividades, abandonando o povo da prainha. E no seu modesto consultório na Rua dos Ourives, ele foi para a Rua dos Ourives. A Rua dos Ourives, né, que hoje é conhecida como Miguel Couto. Na época era a Rua dos Ourives. Atendia a todos, ricos ou pobres, sem qualquer outra distinção. E o povo procurava muito o Dr. Miguel Couto na época. Havia hora para começar o atendimento, mas não a de acabar, pois eram muitos pacientes que o procuravam na solução de suas doenças, ricos e pobres, né? Pessoas com posse ou não. Aí ele foi para a Assembleia Constituinte. Olha aí, doutor Miguel Couto. Ele falou assim, para eu levar a educação e a saúde para o povo, eu detesto política. Esse termo, né? Detesto política, mas eu tenho que estar na política para poder fazer isso. Olha, o doutor Bezerra também não foi? Porque eles sabem que é através dela que a gente vai conquistando as coisas para o benefício do povo, né? Então, Miguel Couto tinha um horror político que se fazia na época pós-revolução, Getúlio Vargas, né? Revolução de 1930. Ele nem se envolvia em assuntos políticos. Entretanto, ao mesmo tempo que se eximia do convite para a política de inúmeros amigos que o convidavam, dava mostra do quanto preocupavam os problemas básicos da nacionalidade e como estava em dia com os temas fundamentais de uma sadia política orientada no plano de genuíno molde democráticos. Ele foi eleito em 1934, ao mesmo tempo pelo Distrito Federal e o Estado do Rio de Janeiro, para a Assembleia Nacional Constituinte, como deputado que maior número de votos recebeu até aquela época. Como prometido, fiz cumprir várias emendas e uma das grandes vitórias alcançadas foi a destinação de cerca de 10% das rendas federais na indústria pública, que foi instrução pública, que foi um grande feito na época. Ele conquistou isso aí para a educação, né? Além disso, foi responsável pela melhoria, construção de hospitais, abertura de postos de saúde para o povo brasileiro. Como deputado. Também regulamentou a entrada desenfreada de imigrantes no país, não tinha controle, né? Todo mundo entrava aqui, todo mundo não tinha controle nenhum. E ele criou uma lei, né, para que esses imigrantes houvesse um controle das entradas desses imigrantes que estavam tirando até trabalhos daqui do povo brasileiro. Foram somente 2 anos atuando na Assembleia Constituinte, mais intensos pelo que pôde fazer pelo povo brasileiro. Então aqui nós estamos em 1934. Por que 2 anos? Em 2 anos ele conquistou o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, hospitais, postos de saúde, escolas, fez muita coisa em 2 anos. Ele, como político, ele conseguiu fazer isso, um grande brasileiro, tá? Acelerar um pouquinho. Aí fala assim era o Couto. Seu primeiro movimento era de pensar nos outros, de pensar em si.
de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Dr. Miguel Couto encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Era bom, humano e benevolente para com todos. Pessoas falando sobre ele. Sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos de todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. E não lança anátema aqueles que não pensam como ele. Acho que já até estava escrito anteriormente. Sabia confortar todos. Olha o Venceslau, né? Os Venceslau da vida que surgia para ele. Que se tratasse de um modestíssimo analfabeto que lidasse com o professor catedrático da faculdade. Ele sabia conversar com todos. Daquele mais humilde ao mais, né, mais poderoso, né, que tinha. Não se queixava e nada pedia. Sua delicadeza chegava ao ponto dele sofrer calado para não se tornar incômodo a ninguém. Olha que grande homem, né? Ele colhia sorriso do mais desesperado, colhia gratidão imensa do mais ingrato, e conseguia que nele visse algo de sobrenatural, algo de extraordinário. O homem que curava com um sorriso, porque ele, quando atendia as pessoas, ele sabia conversar, ele sorria, né? E ele tentava animar a pessoa mais desesperada que estivesse, com o gesto, com o coração, com a palavra e com o remédio. Então, gente, eu vou pular aqui, não vai dar muito tempo. Miguel Couto, então, ele foi um verdadeiro homem de bem, como está aqui no capítulo, né? A gente viu que é falado sobre o homem de bem. Ele foi um homem de bem, igual o doutor Bezerra, mergulhado aqui no mundo, casado, teve 2 filhos, né? Mergulhou na pobreza, conseguiu alcançar grandes posições, né? Mas ele jamais esqueceu daqueles que eram mais humildes e mais miseráveis, né? Então eu vou pular aqui que o homem de bem a gente já sabe, né? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Olha o que está no Evangelho e olha o que os amigos falavam dele. Com certeza não leram no Evangelho isso, mas ele era o exemplo do homem de bem. Né? Desculpa. A vida é uma breve passagem. Né? Dr. Miguel almoçava no consultório, onde nunca deixou de atender seus pacientes, não tinha tempo para ir comer em casa. Seu consultório ficava agora na Rua dos Ouríveis, número 7, quarto andar, no centro do Rio de Janeiro. Quem for lá no Rio de Janeiro, hoje, Rua Miguel Couto, número 7, está lá o Sobradinho. Tá? Certa vez o elevador de edifício, quarto andar, né, parou e o gabineiro comentou com ele: este elevador não vai lá bem das pernas, professor. Sentenciou, observando os constantes rangeiros, solavancos e sofridão para subir os andares do elevador. O senhor precisa receitar um remédio para ele, né? O gabineiro. Aí Dr. Miguel Couto, já pressentindo a sua própria doença, que ele começou a sentir, né, o seu organismo já debilitando, ele disse assim: esse seu caso do elevador ainda tem cura. O meu que é incurável. Deixou o gabineiro pensativo. Aqui, o que ele quis falar? Ele deu uma dica, né? Assim, no dia 6/6 de 1936, o cansado elevador, chamado Miguel Couto, parou de vez por ter as hortas obstruídas. Depois de muitas homenagens feitas, o Dr. Miguel Couto foi enterrado no cemitério São João Batista, está lá, cemitério São João Batista, está no mausoléu dele, em Botafogo, o mausoléu da Academia Brasileira de Letras, Arte 1627. Então, entre os grandes personagens da academia, ele se encontra lá. Tá? Um dia, quem quiser ir lá visitar, eu estou curioso, estou querendo ir lá e vou. Como eu fui do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra está no Caju. Mas enquanto todos se despediam e retornavam para suas casas a fazer ao final do enterro,
Um vulto todo conhecido por ele chegava surdinamente ao cemitério, com passos trôpegos e cambaleantes, né? Pessoa bebia. Ele entra e com passos trôpegos e cambaleantes se prostra diante da sepultura. Venceslau contempla. Vê Miguel Couto entrando na sua casa de morro, onde Josefina, sua esposa, agoniza e o filho se esvai. Vê-o saindo da prainha, subindo muito, subindo sempre, carregando consigo as dores de todos. Vê-o subir uma escada de ouro, não pelo ouro, nem pela ascensão, mas para ver o melhor que está em sua volta. Começam a subir. Aquela escada parece não ter fim. Então Miguel Couto desencarnou, né? E ele viu a imagem do Dr. Miguel Couto se acendendo, né? É uma escada que se perde nas nuvens. Venceslau olha para os pés e vê que ainda continua a pisar na lama, olhar para o céu. Olha só. Ao passo que os pés de Miguel Couto tocam ouro maciço, na visão dele, né? Em homenagem ao Dr. Miguel Couto, a antiga Rua dos Ourives se transformou na Rua Miguel Couto, tá? Então o nome da Rua Miguel Couto, antes era Rua dos Ourives, foi em homenagem a ele. Aí o seu filho, vou ter que ser rápido, o seu filho, Miguel Couto Filho, continuou a obra do pai. Foi ser médico, olha o que ele foi, né? Médico, deputado estadual, deputado federal, governador do Rio de Janeiro, vocês sabiam disso? Miguel Couto Filho, governador do estado do Rio de Janeiro, tá? Ministro da Saúde, prefeito de Cabo Frio e industriário. Estou sendo rápido, tá, gente? E ele conseguiu levar à frente tudo aquilo que o pai não conseguiu, ele levou à frente, continuou, tanto na medicina quanto como ligado à parte política, né? Ele conseguiu conquistar muitas coisas, sempre criando estradas, construiu escadas, hospitais, muitos hospitais estão por aí devido a ele, ao filho, né, que deu continuidade. Na época foi finalmente constituído o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, reivindicado anteriormente pelo Dr. Miguel Couto, e finalmente implantados com a ajuda do seu filho. Muita coisa sobre o filho dele, que não cabe aqui agora, tá? Entrar em detalhes. Aí eu vou falar um pouco do Dr. Miguel Couto no trabalho no plano espiritual, que a gente aqui conhece o trabalho dele, né? Nós trabalhamos muito, a gente conhece muito bem as mensagens que ele deixa, uma mensagem maravilhosa, incentivo. Uma vez eu estava com um problema sério, gente, que poucos conhecem, um problema sério de rins. Eu fiz um monte de exame, um monte de coisa, nada aparecia, exame, tomografia, faz isso, faz aquilo, nada, toma remédio, nada. Aí eu, lá na ectoplasmia, a mensagem, né, a gente acha que foi para os outros, beba água, beba muita água, confie na água fluidificada. Eu comecei a beber muita água e água fluidificada sumiu. Coisa que a medicina da Terra não resolveu, né? Então, uma das coisas que eu agradeço muito ao Dr. Miguel Couto. O clínico não pode esperar que os doentes lhe venham confessar o seu mal ou que este lhe entre pela vista. Precisa descortinar longe, chegar nas trevas e ter raio-x, é o que existia na época, né? Nos dedos, nos ouvidos, nos olhos, que é como os médicos faziam, né? Nos dedos, nos ouvidos, nos olhos, raio-x que era da época, né? No cérebro, para distinguir a doença através da opacidade frequente dos sintomas. Poucas são as doenças que se retratam na face do corpo. Nem todas se entremostram, a maioria precisa ser procurada. Olha só o que eu quero falar, gente. A doença não está no corpo, né? A doença está aqui no nosso espírito. Em outras palavras, o que ele queria falar, né? Naquela época. Foi? No plano espiritual, o Dr. Miguel Couto teve que adaptar os seus conhecimentos como médico da Terra aos de médico do plano espiritual, trabalhando ativamente com a equipe espiritual da nossa casa, as Mancheiras, do Barçanufo, os Preto Velhos, estão aqui, né? Olha só, psicoterapeutas, nós temos aí os nossos amigos psicoterapeutas, em todos os trabalhos, tanto administrativos como nos tratamentos dos males físicos,
espirituais e mentais dos que chegam à nossa casa. Palestras, passes, ectoplasmia, desobsessão, estudos, cursos, está presente em tudo, né? Deixando a sua palavra amiga, reconfortadora e aquela de esperança. Calma, beba água, cara, calma, beba água que vai passar. Então, gente, eu acho que ficamos por aqui. Então, como podemos constatar, as obras do Dr. Miguel Couto, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, foram e são imensas, todas voltadas para os seus irmãos e humanidade. Um verdadeiro homem de bem, quando mergulhado no mundo material, é um verdadeiro homem de bem, atuando sem cessar na falange do Dr. Bezerra de Menezes, de Maria e na seara do nosso Mestre Jesus. Então, fica aqui a nossa gratidão, Dr. Miguel Couto, pelo que fez e continua fazendo por todos nós, no Brasil e no mundo. Eu ia pedir uma coisa diferente. Vocês podem bater palma do Dr. Miguel Couto, como eu vou bater? Obrigado, Dr. Miguel Couto. Agradecemos pelo estudo que o Walter colocou para todos nós, né, sobre a história do Dr. Miguel Couto. E agora vamos passar para o momento do passe. E peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, calmamente, em silêncio, vibrando positivamente, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início a esse trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Vamos então manter nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez a Jesus, agradecer a toda essa equipe espiritual de trabalhadores que preparou esse ambiente para nos recebermos, que possamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados como os desencarnados, que eles também possam receber essas energias através dos nossos pensamentos, do nosso amor, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos aqui, levando essa harmonização, essa tranquilidade para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Agradecer também a espiritualidade pelo amparo, pela intuição, ao Walter, que preparou esse estudo para todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora aos avisos. Alguém na casa vindo pela primeira vez? Ótimo. Então vamos lá. Agora os avisos estão fixos, né, na televisão que é passada ali fora, né, todos os comunicados. E para aqueles que tiverem alguma dúvida, procurar algum trabalhador da casa para que ela possa ser esclarecida. Na nossa livraria nós temos trabalhos de artesanato, né, então sugerimos para quem gosta, dê uma passada lá para dar uma verificada nesses trabalhos, que são bem bonitos, bacana, né, então tá aí a dica, né. No dia 6 de dezembro, às 18 horas, após a reunião pública, acontecerá a nossa confraternização de Natal. Então estão todos convidados, para aqueles que vierem, para trazer um prato de salgado ou doce. E também teremos o nosso amigo oculto. E quem quiser participar, trazer um presente unissex, ou então tem um lugar interessante para vocês comprarem um presente também, que é na livraria, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, temos bastante obras lá para dar de presente. E sigam o nosso Instagram, GBem Rio, e nosso YouTube também, né, o nosso canal GBem Rio. Então, todos tenham uma boa noite, mas antes, eu já ia esquecendo já do livro, né? Mas não esquecia. Vamos fazer o sorteio agora dos 3 livros, tá? O Walter vai falar 3 números, ele fica localizado ao lado direito da cadeira, né? A famosa perninha, né, da cadeira. Então, vamos lá. 25. 25. 18. 74. 74. Lado direito da cadeira, tá? Fala você aí, meu. Vou falar, número 10. Carol. Vamos lá, falar mais um aqui. 33. Eita. 66. 55. Tá ruim, né? Gente, vamos lá. 30. 29. Ninguém. Nossa, desce aí. 17. Opa, Domingos. Último. Mais um. Vamos lá. 60. Aí. Pode passar depois na livraria e pegar os livros, tá? Então todos tenham uma boa noite. Vão em paz, fiquem com Deus.